Calma, perito, eu cheguei para te ajudar. Meu nome é Gwena Figueiredo e eu sou Gweninha para os amigos. Nós estamos fazendo a leitura comentada do Análise Grafoscópica de Assinaturas do Samuel Feller-Harmel. Essa é a segunda parte. Capítulo 1. O que é a escrita? Escrita não é desenho. Não irei me deter aqui na história da escrita, nem tampouco apresentar informações sobre neurologia e psicologia do ato de escrever. Como eu já expliquei para vocês, isso é uma parte da grafologia. Nós estamos estudando grafoscopia. E ele continua assim: mas apenas vou expor algumas considerações que podem ser relembradas ou inferidas por qualquer pessoa que tenha passado pelo processo de alfabetização. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que vai falar fácil e que todo mundo que é alfabetizado vai entender. E ele continua assim: as ações executadas durante a escrita são complexas, mas geralmente realizadas com grande automatismo. Devido a essa complexidade, seu aprendizado exige um longo tempo de treinamento. O que ele está falando aqui? Que quando você escreve, você está pensando na informação que você está escrevendo, não está pensando nos movimentos que a sua mão faz, porque isso sai automaticamente. E ele continua assim, que essa complexidade ela abrange tanto crianças quanto pessoas adultas. A alfabetização escolar demora praticamente um ano inteiro. E aí eu acho interessante, ele fala que a alfabetização dura um ano inteiro porque ele não tem noções de pedagogia. Na verdade, a alfabetização ela dura muito mais tempo. E a escrita, ela tem níveis. Então, tem a criança que ela sai desenha. Primeiro passo. E eu falo isso porque eu sou formada em pedagogia, eu sou professora. Então, primeiro passo, a criança sabe diferenciar a letra de número. Depois ela sabe desenhar letras. Depois ela sabe formar pedacinhos. Então, a alfabetização tem níveis, dividida em níveis. Então, tem alfabético 1, alfabético 2 e por aí vai. Mas ele, por não ser da área, ele diz que a alfabetização escolar demora praticamente um ano inteiro, quando na verdade essa informação é uma desinformação. Mas a área dele não é essa, ele não é obrigado a saber disso. Só que ele fala assim, a alfabetização escolar demora praticamente um ano inteiro, mas os alunos ainda precisam de vários anos de prática para que suas escritas amadureçam e para que se tornem plenamente alfabetizados, que é o que eu acabei de falar. De forma bastante simplória, pode-se dizer que o processo de alfabetização consiste na observação de modelos de cada letra do alfabeto adotado e treinos intensivos de sua execução. O que ele está falando? Que você aprende uma letra de cada vez. Isso inclui inicialmente a produção de desenhos de letras sobre linhas tracejadas e com modelos à vista. Então, a primeira coisa que uma criança faz não é escrever a letra A, ela está desenhando a letra A. É por isso que a professora bota olhinho, cabelinho, ela enfeita, porque é um personagem. Bem como repetições exaustivas de sílabas e sequências de sílabas. Depois que a criança aprendeu que aquele desenho ele tem um som e aquele som unicamente pertence a ele, é o A, E, I, O, U, depois eles realizam cópias de palavras e frases previamente escritas, impressas ou projetadas numa tela. Aqui ele está falando de uma estratégia. Para a alfabetização existem infinitas estratégias, mas ele mencionou essa. E aí ele continua assim: numa fase mais avançada são feitas escritas sob ditado, finalmente redações livres, sempre em combinação com exercícios de leitura. Eu lembro de um caso de uma aluna que eu olhava a letra dela, meu Deus, ela tinha uma letra linda.
E você não tem muito tempo em sala de aula, você passa olhando nas mesas e você vê quem fez a tarefa, quem não fez. Quando eu passava pela mesa da Solange, meu Deus, que letra linda, maravilhosa. Quando eu vi, a Solange repetia letras aleatoriamente, me enganou um bom tempo. Por quê? Porque ela sabia escrever as letras e era uma caligrafia extremamente bonita, mas não era nada com nada, ela não sabia formar uma sílaba. E o processo de escrita, ele é muito interessante, porque você não pode dizer que uma criança errou. É como uma escada, não tem como você chegar ao último degrau sem passar pelo primeiro. Então tem criança que, por exemplo, você vai ditar para ela casa, e aqui eu estou mencionando porque ele mencionou ditado. Ela vai escrever A, porque ele não consegue entender, ele sabe que a palavra tem 2 pedacinhos, aí ele bota A. O primeiro A é de cá e o outro é de zá, porque ele consegue identificar primeiro as vogais. Mas eu não vou entrar no mérito dessa questão, senão a gente foge do assunto. Mas ele define a alfabetização assim: esse processo se baseia na repetição intensiva de movimentos com o instrumento escritor, ou seja, repetição usando lápis ou caneta, sendo inicialmente produzido desenhos de letras e palavras, para que o aluno gradativamente memorize não apenas o formato da letra, mas também a sequência de movimentos. Que sequência de movimentos é essa que ele está falando? As contrações e os relaxamentos musculares necessários para a produção de cada letra. Então ele tem que recordar a imagem da letra e como ele vai construir aquela letra e o som que aquela letra emite. É por isso que na escola se coloca tanta coisa para o aluno fazer, porque ele precisa fazer uma ginástica com as mãozinhas, até as mãozinhas se fortalecerem, porque a mãozinha dói, você não está acostumado a escrever. Só que aqueles exercícios que muitas vezes os pais banalizam, acham que é besteira, que o filho só desenha, que o filho só brinca com massinha, que o filho só faz dobradura, é que permite que aos poucos, e aí já é uma fala do Samuel, aos poucos esse processo vai sendo automatizado pelo alfabetizando. E aí os desenhos vão ficando para trás e é uma evolução gradativa, como eu te falei, é uma escada. Se uma letra é um símbolo gráfico que representa um som da língua falada, então uma pessoa plenamente alfabetizada é aquela capaz de executar com elevado automatismo e na sequência correta todos os movimentos necessários para produzir o símbolo relacionado com a palavra e o som que ela pretende registrar e escrever. Aí você fala, meu Deus, Gwena, o que ele falou? Traduz aí. Isso é ele achando que está falando fácil. Ele está falando que a pessoa alfabetizada sabe encaixar cada letra no local correto. Só isso. E ele continua assim. Escritas espontâneas, isto é, realizadas de forma automática, consistem na tradução gráfica de sons das palavras que vêm à mente do escritor, seja em cópias ou em redações livres. O que ele está falando aqui? Que a pessoa que é alfabetizada, ela pode se apropriar tanto de um assunto que já vem para ela pronto, que ela só tem que copiar, como ela também tem que ser capaz de criar. Essa é a definição dele de pessoa alfabetizada. E por que essa informação ela é importante? Porque às vezes você vai pegar uma pessoa lá que ela não é alfabetizada, ela não é capaz de, tipo assim, você fazer um ditado para ela e ela reproduzir, e ela nem tampouco é capaz de criar, ou às vezes ela é capaz de um ou não é capaz de outro. Então você tem que ver que às vezes a pessoa ela é analfabeta ou quase analfabeta, ela pega o nome dela e só desenha. E ele termina assim: essa é a situação normal para pessoas satisfatoriamente alfabetizadas.
Mas como eu já mencionei para vocês, ele continua o seguinte: mas existem pessoas apenas parcialmente alfabetizadas que têm dificuldade em escrever até mesmo as palavras que lhes são mais familiares, como o próprio nome e assinatura. Essas pessoas não chegam nem perto da fase do automatismo gráfico. O que é automatismo gráfico? É quando a escrita flui de você já naturalmente. E essas pessoas não são capazes instintivamente de traduzir sons em sequências de movimentos com a caneta. E aí ele vai dar mais características de como é uma pessoa analfabeta ou quase analfabeta. E pode não parecer importante, mas você precisa identificar o grau de dificuldade da pessoa da qual você está coletando padrões. Aí você precisa realmente saber disso daqui. Sobre essas pessoas quase analfabetas, ele fala assim: elas, com muito esforço, decompõem os sons de cada palavra em suas letras constituintes. O que ele está falando? Que se você ditar uma palavra, ela precisa parar, pensar, refletir, e o que sair ali, por exemplo, a criança vai escrever casa. No início, ela vai identificar só as vogais, ela vai colocar A. Aí você pede para ela ler, o que você escreveu aqui? Enquanto a memória dele tá que a professora ditou casa, A, tudo bem. Mas daqui a pouco, passa um tempo, ele não lembra mais o que a professora ditou. O que está escrito aqui? Aí a criança fala A. É muito parecido com o que essas pessoas fazem. Elas decompõem os sons de cada palavra nas letras que constituem aquilo que está sendo ditado. E então elas tentam reproduzir o formato dessas letras da melhor maneira que a sua memória visual e capacidade motora, ou seja, a capacidade das suas mãos, lhe permitem. Então, essas pessoas, na hora que elas escrevem, você pergunta, o que você escreveu aqui? Ela vai te dizer, mas ela vai te dizer porque ela está memorizando. Eu lembro que ele ditou isso e eu decompus, só que ela não tem esse vocabulário. E aí ela lembra e ela vai falar, eu escrevi isso aqui. Mas depois, quando ela volta naquilo que ela escreveu, nem mesmo ela é capaz de identificar, porque a memória dela já se desligou daquele evento, daquele ditado. E ele continua falando o seguinte: podemos considerar, portanto, que essas pessoas não escrevem textos no sentido apresentado em cima, mas elas desenham sequências de letras. Então, pessoas que desenham sequências de letras são consideradas pessoas quase analfabetas. O resultado é a produção de grafismos com traçados lentos, eivados de sinais de hesitação. O que são sinais de hesitação? É quando você para a caneta e não sabe para que lado vai, para onde vai. E principalmente as letras, os alógrafos, são muito variáveis. O que são os alógrafos? Todas as maneiras que você escreve a letra A, todas as maneiras que você escreve a letra B, cada maneira diferente é um alógrafo. Então, são muito variáveis quanto às suas morfologias, dimensões. Uma hora escreve grande, uma hora escreve pequeno, por proporções e, por vezes, até mesmo quanto ao seu conteúdo. Ou seja, tem hora que ela escreve casa com S, porque ela lembra, daqui a pouco ela escreve casa com Z. E aí ele menciona a quantidade de erros ortográficos. Essas pessoas apresentam tais dificuldades porque nunca passaram da fase inicial da alfabetização e não automatizaram o ato de escrever. Mas quem já passou dessa fase e escreve com pleno automatismo, seria capaz de também usar esse conteúdo mais básico e ineficiente, caso assim o queira? Gueninha, não entendi. O que ele está perguntando? Ele está falando o seguinte: uma pessoa que já sabe escrever de uma forma automática, ela pode fingir que sabe menos e se comportar como um quase analfabeto? Sim, ele pode. O que ele diz a respeito disso é que não há nada que o impeça. Então você precisa lembrar que quem sabe menos nunca vai conseguir fingir para você que sabe mais escrevendo. Mas quem sabe mais é capaz de fingir que sabe menos.
E aí você vai ter que analisar o comportamento da pessoa, fazer várias análises para ver se a pessoa está dando uma de bocó. E ele continua assim: mesmo quem escreve de forma espontânea e automática, traduzindo espontaneamente o som das palavras em sequências de movimentos de caneta, poderia eventualmente desenhar letras usando sua memória visual. Por essa razão, não é de estranhar que uma pessoa consiga alterar radicalmente as características da sua própria escrita. Embora tais alterações normalmente impliquem a produção de traçados com qualidade inferior ao seu normal. O que ele está falando? Ele está falando o seguinte: eu posso fingir que minha letra ela é diferente, mas ela não vai fluir com naturalidade. Então eu, por exemplo, eu escrevo tanto de forma cursiva, com tranquilidade, como escrevo com letra de forma com tranquilidade. Mas aqui ele está mencionando uma pessoa que tem um segundo modelo de escrita cursiva e um segundo modelo de escrita de forma. É como você tem lá no computador, fonte, Arial, Times New Roman. E aí, a pessoa ela pode produzir algumas diferenças, mas ela não consegue adotar fontes permanentes. Agora eu vou escrever desse jeito e aquelas características permanecerem, como se fosse no computador que hoje você escolhe a letra que você vai ter. Aquilo não permanece. E ele continua assim: pelo exposto, conclui-se que o ato de escrever pode ser considerado como um processo de codificação de sons que constituem a língua falada pelo escritor. Então, vamos ler devagar para digerir a informação. Pelo exposto é pelo que eu exemplifiquei. Concluímos que o ato de escrever pode ser considerado como um processo de codificação gráfica. O que é codificar? Então, por exemplo, eu combino assim com meu filho. Meu filho, quando chegar alguém e eu não tô não me deixe sozinha quando alguém chegar. Vou criar um código com você. Quando eu falar a palavra golfinho, você sabe que você não deve me deixar sozinha com aquela pessoa. Eu codifiquei um comportamento. Eu criei um código entre eu e meu filho. Mas aqui é uma outra história, é uma codificação gráfica de sons. Ele está definindo que o ato de escrever pertence àquela pessoa que é capaz de converter um som em uma imagem. Eu escuto e sou capaz de escrever, eu codifiquei. Eu sou depois capaz de olhar aquilo que eu codifiquei e decodificar. Então, codificar é escrever e decodificar é ler. Agora que eu falei isso, talvez seja mais fácil de digerir a informação. Pelo exposto, conclui-se que o ato de escrever pode ser considerado como um processo de codificação gráfica dos sons que constituem a língua falada pelo escritor, feito de forma automática devido à grande familiaridade que este desenvolveu com tais ações, depois de muitos anos de prática. Mas letras, palavras e até frases também podem ser desenhadas de forma não automatizada. E nesses casos, o desenhista terá mais liberdade e tempo para definir o formato e a aparência das suas letras, embora em alguns momentos esse trabalho possa ser feito mais espontaneamente, se o escritor desenhista se distrair e entrar, mesmo sem querer, no modo automático, passando então a escrever em vez de desenhar. Traduzindo, o que ele está falando? Aquela pessoa que ela é quase analfabeta, ela vai precisar de mais tempo para poder desenhar as letras. Mas, às vezes, ela está ali, naquele processo de não sou alfabetizado ou sou quase analfabeto, e ela está desenhando aquilo e, de repente, ela internaliza aquilo e ela começa a evoluir e fazer aquilo de modo automático. Porque o ato de alfabetizar uma criança, um adulto, é assim. Num dia você está lá e a criança, você já explicou para ela de trocentas vezes e a criança não conectou que B com A faz Bá, então se B com A faz Bá, B com A faz Bé.
ela sai de lá, não entende nada. Você já explicou todas as letras, já separou consoantes de vogais, de algarismos. O menino chegou, saiu e você fala assim, meu Deus, não sabe nada. É um estalo, a alfabetização é um estalo que dá. Depois o menino, quando ele entende a lógica de uma única palavra, ele vai embora e ele começa a ler trocentas coisas de uma hora para outra. É isso que o Samuel está querendo dizer aqui, ó. Embora em alguns momentos esse trabalho possa ser feito mais espontaneamente, se o escritor desenhista se distrair e entrar, mesmo sem querer, no modo automático. O que é o modo automático? É a hora do estalo, é a hora que eu parei de desenhar aquilo que eu estou tentando escrever e para mim começou a fazer alguma lógica. É quando se entra no modo automático, passando então a escrever em vez de desenhar. Então essa transição que eu falei para você é porque assim, para mim é fácil de escrever isso por ser professora. Eu sei que o menino sai num dia, você achando que o menino sabe nada, no outro dia o menino volta lendo tudo. E é isso que ele está tentando transmitir aqui. Número 2. A escrita não é uma impressão gráfica. Uma impressão gráfica convencional consiste na transferência de tinta de uma matriz impressora para o suporte final. Quando falar suporte é o quê? É papel. Então, impressão é aquela coisa lá que a impressora faz, aquele processo todo, que não existe variação das letras. Dessa maneira, os impressos gerados por uma mesma matriz serão todos idênticos, salvo pequenas imperfeições que eventualmente ocorrerem na máquina. Isso acontece também com marcas de carimbos e impressões datiloscópicas. Quando fala datiloscopia, é sobre as impressões digitais. Então, às vezes, você vai usar o carimbo, você bate o carimbo lá e na hora de tirar o carimbo, você não puxou exatamente para cima. Você deu uma leve arrastadinha para a direita. Então, ele fica uma marca de imperfeição. Assim, a datiloscopia, que vai analisar as digitais. Você não tirou, você colocou seu dedo lá no copo, mas você não tirou de forma que a digital ficasse perfeita. Você deu uma arrastada. Aí, ele explica o seguinte, que estas situações, estas últimas, são resultado da transferência de secreções da pele ou de uma tinta previamente aplicada sobre ela para um suporte. O que é suporte? Papel, reproduzindo a imagem de cristas datilares. O que são cristas? São esses sulcos. Olha para a sua digital, não tem as partes altas, as partes baixas. Então essas cristas são essas marcas, são esses sulcos, esses caminhos pequenininhos nas suas digitais. Então às vezes tem mais tinta. Por exemplo, você vai colocar sua digital, você bota lá e você mela o seu dedo de tinta. Às vezes você colocou pouca tinta, então vai mostrar as cristas capilares. Mas às vezes você mergulhou o dedo na tinta de uma forma tão intensa que fica só uma bolota lá que você não consegue identificar porque os sulcos da sua digital também foram atolados de tinta. E ele continua assim. Sempre com o mesmo, mas isso acontece sempre com o mesmo formato, salvo também nesse caso pequenas imperfeições que eventualmente ocorrerem. Essas imperfeições são fruto disso que eu falei, da quantidade de tinta e da forma que você arrasta o seu dedo ou da forma que às vezes você puxa o papel da impressora antes da impressão ter sido concluída, ou se o papel não entrou, se o papel tem um pedaço dobrado, se o papel ele não passou retinho, se ele passou torto. Portanto, qualquer detalhe anatômico, ou seja, da forma, que for reproduzido em uma impressão papiloscópica, e aí ele está falando das digitais, também o será em todas as outras impressões geradas a partir de uma mesma matriz. O que ele está falando? Que a sua digital não muda, só isso. Em outras palavras, se em uma região específica de uma impressão papiloscópica houver uma bifurcação de linhas, o que é uma bifurcação de linhas? Se você for ampliar aí a sua digital, você vai ver que às vezes tem uma linha que ela vai
e ela vira duas, uma linhazinha vira duas. E aí essa é a bifurcação. Esse detalhe dessa bifurcação que ele mencionou, esse detalhe sempre será reproduzido em qualquer outra impressão que proceder da mesma origem, ou seja, do mesmo dono. Dessa marca não teria como alterar essa característica, apenas mascará-la usando luva ou deixando, sei lá, alguma secreção, creme, algum líquido, alguma massa no dedo, usando luvas, mas em condições normais, uma impressão papiloscópica, ou seja, das digitais, terá necessariamente as mesmas características e detalhes que a pele de onde ela se originou, sempre, sempre, sempre. E isso é a base para identificações e exclusões da origem dessas marcas, quando se encontram convergências ou divergências em um confronto. Então, o que ele está falando? Existem perícias grafoscópicas que, além da grafoscopia, você vai precisar de uma análise de papiloscopia. Outra consequência dessa rigidez anatômica, o que é essa rigidez anatômica? A sua digital nunca vai mudar? Outra consequência dessa rigidez anatômica das papilas dactilares vão ser as marcas das suas digitais. É que não se espera encontrar nenhuma divergência real em duas impressões com a mesma origem, nem tampouco um número significativo de convergências quando forem distintas. E por que, Gueninha, que ele está falando tanto de impressão digital? Aqui não é sobre grafoscopia? Lembra qual é o título? Escrita não é impressão gráfica. Por quê? A impressão gráfica, seja de uma digital, seja de uma impressora, ela é sempre a mesma. Salvo em pequenas situações onde teve uma alergia no dedo, houve um corte, ficou uma cicatriz, mas a escrita sofre variações. É por isso que ele precisa que você entenda que escrita não é impressão gráfica, é por isso que ele está falando tanto de impressão gráfica e tanto de digitais. E aí ele continua e diz assim: com a escrita não é assim, pois o traçado de um manuscrito não é gerado por uma matriz física, ou seja, o traçado de uma letra, ele não tem uma matriz, ele tem um impulso neurológico que sai do seu cérebro. Ele é resultado de uma sequência complexa. Além de ter o cérebro mandando informações, existe uma sequência complexa de contrações e relaxamentos musculares da sua mão, que segue um padrão de comportamento desenvolvido no passado e que é repetido numerosas vezes até se tornar o hábito. E agora que você entendeu isso, ele pode dizer para você: o cérebro humano não funciona com tamanha precisão e com essa reprodutibilidade de uma máquina, nem se utiliza de modelos ou moldes físicos, sendo inevitável que ocorra pequenas imprecisões durante quaisquer atividades por ela coordenadas. O que ele está falando? Uma escrita não ser exatamente igual à outra não quer dizer que é uma assinatura falsa. Quer dizer que mesmo você assinando duas vezes, você mesmo não consegue repetir de uma forma idêntica a sua própria firma, a sua própria assinatura. Aqui tem uma fotinha aqui nessa página. Qual é a página? Página 4. Que está explicando aqui o que são datilas papilares. Aí vem aqui, mas não tem grande relevância porque eu já te expliquei, mas eu vou te falando tudo que tem aqui no livro. E ele continua assim: portanto, um confronto entre dois manuscritos que dependem de fatores comportamentais bastante variáveis, são chamados hábitos, não pode ser realizado com os mesmos critérios. Então você não pode ter um critério assim: essa pessoa usou a letra A assim e agora ela usou assim. É falso. Não. Você não pode ser tão rigoroso. Você pode ser rigoroso com a digital, mas não com a escrita.